programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora, governo ataca a educação. Nós estamos aqui assistindo a audiência na Assembleia com a exigência para que o governo Zema cumpra o que a nossa Constituição estadual fala, que é o cumprimento do piso e pagamento em dia dos nossos salários. Um grito de socorro e de respeito a quem luta. Nós não podemos aceitar uma educação deficiente para alunos especiais. Somos mulheres de luta e de garra. Nós não podemos deixar que esse crime caia no esquecimento. Nós não podemos deixar a empresa reincidente continuar matando em Minas Gerais e no Brasil, porque não é só aqui que a Vale faz mineração, e sai impune. Não aceitamos imposições. O que vale a pena ressaltar também é que os problemas sociais no Chile, a revolta contra esse modelo que privatizou tudo, né? Já vem acontecendo, principalmente em torno da pauta da educação. Em 2011, 2015, já houve um movimento estudantil muito forte lá contra uma educação que é completamente privatizada. Mesmo as universidades públicas no Chile, elas cobram mensalidades. Aliás, estão querendo fazer isso aqui também. Quem luta, educa. Olá, sou Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Gravo esse vídeo para trazer à nossa categoria a denúncia do que o governo Zema, através do plano de atendimento que foi divulgado na última sexta-feira, ataca a educação mineira. Na verdade, o plano de atendimento do governo Romeu Zema é o plano de fechamento de salas de aula, de fechamento de escolas, de fechamento de matrículas em todas as regiões do estado. É importante que nós nos mobilizemos para o dia 6 de novembro, é importante que cada comunidade escolar se mobilize contra o fechamento das escolas, contra o fechamento das turmas, em especial de primeiro ano do ensino fundamental, as turmas de 6 anos, que é um dos objetivos do plano de fechamento das escolas promovido pelo governo Romeu Zema. Dia 6 de novembro, então, além do piso, além do 13º, além da defesa do nosso emprego, nós também paralisaremos as atividades em defesa do direito à educação dos filhos da classe trabalhadora mineira. É fundamental a mobilização através de pressão nas câmaras municipais, nas superintendências regionais de ensino, no Ministério Público, nas regiões, nos municípios, para que a educação mineira resista ao governo Zema e continue existindo como política pública para o povo de Minas Gerais. Durante o segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza, diretores do Sindiúti e diversos profissionais da educação marcaram presença e cobraram mais de uma vez do governador Zema que ele pague o piso da categoria. É isso mesmo, Celina? É isso. Nós estamos aqui assistindo a audiência na Assembleia com a exigência para que o governo Zema cumpra o que a nossa Constituição estadual fala, que é o cumprimento do piso e pagamento em dia dos nossos salários. Então, nós vamos exigir esse pagamento ainda esse ano para que nós tenhamos o mínimo de dignidade. A deputada Beatriz Cerqueira disse que, inclusive, recursos da educação há, o que precisa o governo priorizar. Isso é importante porque, inclusive, a própria secretária assumiu que eles pagaram cumpriram até agora só 19% dos 25%. Então, nós temos quase que a metade de cumprimento disso. Então, ele tem dinheiro, ele não paga o piso, ele não paga em dia porque ele não quer pagar, cumprir um dever que é da nossa Constituição estadual. Celina, em relação às escolas cívico-militar, outra defesa feita aqui pelos deputados da oposição, mas vocês contestam, né? A escola cívico-militar, por que ela não deve ser implementada no estado? Nós contestamos pelo seguinte: a escola ela tem o dever de formar cidadão
com consciência da sua condição de trabalho, da sua condição de estudante. E a escola cívico-militar é uma escola que pensa apenas na disciplina. Nós pensamos na disciplina, mas nós pensamos também na educação, na formação de pessoas conscientes para lutar pelas suas condições de trabalho e vida. Durante a sabatina, a secretária de Estado da Educação, no segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza, a deputada estadual Beatriz Cerqueira elencou vários itens que a categoria da educação vem cobrando do governo do Estado. Do primeiro Assembleia Fiscaliza, nós produzimos 17 requerimentos da Comissão de Educação e 4 requerimentos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E para requerimentos que dizem respeito a exatamente após o conteúdo do nosso Assembleia Fiscaliza, da discussão feita com a participação da secretária de Estado aqui conosco, nós encaminhamos várias pedidos de providências, várias demandas à Secretaria de Estado da Educação. E para esse segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza, nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, também produzimos vários requerimentos para que pudéssemos subsidiar o trabalho para este momento. Então, nós produzimos requerimentos para as discussões aqui desse momento de fiscalização sobre financiamento da educação, sobre alimentação escolar, sobre educação de jovens e adultos, sobre educação no sistema socioeducativo, educação no campo, educação em tempo integral, educação especial, educação indígena e quilombola, infraestrutura, profissionais da educação e a sua valorização, educação profissional e educação superior. Então, foram várias questões que foram encaminhadas previamente à Secretaria com estes temas para que nós possamos fazer esse processo de fiscalização. Beatriz Cerqueira lembrou ainda da cota salário educação e disse que a decisão judicial é para que os recursos da educação sejam aplicados neste segmento. A Justiça obrigou o Estado, a partir desse ano, com obrigações de execução própria do orçamento, principalmente na cota salário educação. É por isso que a gente tem a melhor execução da cota salário educação em relação ao governo anterior, que, de fato, eu fazia as mesmas cobranças sobre a cota salário educação, mas como o dinheiro ia para a conta única, não era possível fazer um processo melhor ou mais eficaz de fiscalização. E a decisão judicial ou do Tribunal de Contas, eu vou certificar direitinho, vou repassar, obrigando que este recurso seja executado na educação. Não fosse assim, não teria os indicadores relacionados à obra. Fazer comparação de governo anterior com o governo atual, comigo não dá certo, porque eu também cobrava o mínimo constitucional de todos os governos. De todos os governos. Nós fizemos uma campanha, Anastasia, cadê os 8 bilhões da educação? Em dezembro de 2017, nós fizemos uma coletiva para a imprensa para mostrar que tinha dinheiro para pagar o 13º da educação integral. E o governo pegou o dinheiro da educação e pagou o 13º da segurança pública. E a nossa tarefa, pelo menos a minha, é evitar que as professoras fiquem para trás sem receber o seu recurso, sem receber o seu salário, enquanto outros setores recebem. Todos são importantes, mas nós temos dinheiro vinculado. E o que não dá é para pegar o dinheiro da educação para pagar outras despesas que são importantes. Mas jogar a gente, termo de compromisso versus valorização, uma questão versus a outra, como se não fosse possível tudo, depois que cumprir os 25% da educação, e aí, de fato, não tiver condições, nós podemos conversar. Mas, por enquanto, a gente está brigando pelos 25%, que são da educação e precisam ficar na educação. Educação em debate. Os profissionais da educação estão na luta. Metodologia e os critérios que o governo do Estado vai adotar para o processo de designações em 2020. Foram esses os assuntos discutidos durante uma grande audiência pública requerida pela deputada Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa no último dia 24 de outubro. Os profissionais da educação fizeram diversos relatos e denúncias sobre esse processo em curso no estado de Minas Gerais. Pessoal, os professores de apoio são aqueles professores que trabalham com os alunos especiais, né, nas escolas regulares. As escolas, então, a educação inclusiva. Só que o professor de apoio, há anos, não só nessa administração, mas nas outras passadas também, o professor de apoio sempre foi injustiçado.
Da categoria dos professores designados, o professor de apoio é o que mais sofre. E hoje, o professor de apoio ele tem uma situação tão complicada, primeiramente porque a Secretaria Estadual de Educação passou as funções de apoio para os efetivos, regentes. Então, o professor regente ele faz algum curso, né, de capacitação e assume um aluno, abandona o seu cargo, como professor de matemática, como professor de português, e assume um aluno especial. Aí o Estado vai lá e contrata um professor de matemática para assumir as aulas dele sem que ele está no apoio. Só que o Estado, na hora que ele criou esse critério, ele desconsiderou que esse critério ia, me desculpa as palavras na plenária aqui, iria arrebentar com a vida de centenas, não, mas milhares de professores de apoio no Estado inteiro. Porque a Secretaria Estadual de Educação ela não criou o cargo de apoio, e eu acredito que vai ter muita luta para a gente criar, junto com o SINDIUT, com todas as organizações que defendem aí uma estabilidade na carreira do servidor público. E a Secretaria ela não criou o cargo, ela decide os critérios lá na DESP, né, Departamento de Educação Inclusiva, cria os critérios, sem discussão, sem debate, sem diálogo, e arrebenta com nós aqui embaixo, que é professor de apoio. Pessoal, todos nós aqui sabemos o quão difícil é a gente ser contratado. Hoje em dia, para vários cargos na educação, já teve concurso, teve, né? Só que para a SB não teve. E nós, todos os anos, sofremos com a mesma situação. Nós, hoje em dia, ficamos num dilema que se vamos ter condição de trabalhar o ano que vem. Essa designação de 2020, primeiro falaram que é processo seletivo. Como Beatriz disse, está aparecendo várias propostas, várias conversas na mídia. Só que de fundamental nós não temos nada. Os professores de apoio não são apenas professores que estão prestes a apoiar. Eles são um sustentáculo de uma geração que está sem base e sem fundamentação. Quais são... E quais são as principais prerrogativas? Primeiro, um professor designado, ele se especializa, ele estuda, ele se prontifica, para depois criarem como se fosse similar a um desvio de funcionalidade, fazendo com que professores efetivos não entrem na fila e tenham acesso a darem aula a alunos especiais. Não alunos com deficiência, mas alunos especiais. Por quê? Nós não podemos aceitar uma educação deficiente para alunos especiais. Sou professor de Sociologia e, assim como os professores de Filosofia e Arte, eu trago algumas angústias. Porque nós competimos com os professores que são não habilitados, autorizados, que fazem bicos de professor. Você vai na Metropolitana, quero fazer bico de professor. Ah, eu te dou as aulas de Sociologia, Filosofia e Arte. Então, isso traz uma certa angústia. Então, uma das discussões que nós queremos é a complementação pedagógica não deve ser equiparada a uma licenciatura plena. Porque um profissional que estudou 4 anos ter que competir de forma igual com alguém que fez uma complementação pedagógica de 6 meses online para fazer um bico daquela disciplina, eu acho complicado. E se for permanecer a questão dos 2 editais para dar preferência para o habilitado, então que a complementação pedagógica entre nos editais seguintes, e não da mesma forma que os habilitados, porque os habilitados de qualquer disciplina devem ser respeitados. A coordenadora geral do SINDIUT, Denise Romano, aproveitou a audiência pública para dizer ao governo do Estado que a categoria não vai se calar. E ela convocou uma grande mobilização para o dia 6 de novembro, quando os profissionais da educação vão dizer mais uma vez ao governador Romeu Zema que não aceitam parcelamento do 13º salário de 2019 e também que querem o piso salarial profissional em dia. A gente acredita na luta, porque a gente acredita que com organização coletiva, com discussão coletiva, a gente consegue transformar a nossa realidade. E fica a convocação e o chamado para o dia 6 de novembro, todos parados. Nós vamos parar esse Estado. Nós vamos parar esse Estado e vamos sinalizar para o Zema que nós não vamos aceitar ficar em segundo lugar na fila do pagamento
pagamento do 13º e do cumprimento da legislação para o pagamento do nosso piso salarial. A deputada Beatriz Cerqueira, ao final da audiência pública, fez alguns requerimentos e disse que esse debate continuará sendo feito. Eu disse ao líder do governo aqui na Assembleia da importância dessa audiência, da importância da presença da Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente fez todo esse processo pela importância da discussão desse tema. Então, a gente fica aí entre 4 e 8 de novembro, nós vamos nos reunir de novo em audiência aqui na Assembleia, para que a Secretaria traga, vamos dizer assim, a devolutiva, os retornos de todo o debate feito aqui e de tudo que o sindicato também vai apresentar à Secretaria de Estado da Educação, que vocês devem ter alguma reunião aí agendada. Nós vamos conversar sobre as lutas que estão sendo feitas na América Latina, o levante do povo. E a nossa conversa é sobre os protestos que levantam a voz no Chile contra a reforma da Previdência, contra a corrupção, contra o aumento das tarifas de metrô, os resultados das eleições na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, os protestos também que esquentam a voz do povo no Equador, no Peru, na Colômbia, enfim, a gente vai passar por tudo isso e ainda trazer para o nosso âmbito aqui no Estado a questão aí de Romeu Zema destruindo, desmontando a educação. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que a história política do Chile é uma história muito combativa, né? O Chile tinha lá em 1973, o Chile tinha uma democracia muito sólida. Depois veio uma ditadura sanguinolenta. E a gente tem que considerar também que existiram alguns entulhos autoritários na história política do Chile. Até 2005, quando um presidente de centro-esquerda lá, chamado Ricardo Lagos, da Democracia Cristã, tinha-se senadores biônicos, tinham privilégios para os militares, mas o que predominou, mesmo nos governos de esquerda lá, do Ricardo Lagos, da Michelle Bachelet, foi um contexto, digamos assim, em que não se mexeu no legado neoliberal da economia, né? O que se chama de neoliberalismo, aquelas políticas pró-mercado, em que tudo é privatizado, em que os serviços públicos eles funcionam por concessão ou por terceirização. Então, na realidade, o que o Chile tem em termos de educação, em termos de previdência, em termos de saúde, é um retrato das reformas neoliberais, do chamado, da virada neoliberal que aconteceu lá com os Chicago Boys, que eram aqueles economistas que tinham toda uma técnica lá para justificar reformas pró-mercado e uma economia toda baseada na eficiência de mercado. A gente tem um momento aí agora da questão do aumento da tarifa do metrô. Esse parece que foi o estopim, mas, na verdade, isso aí é só a gota d'água que entorna, né? Porque Exatamente. O Chile vem sendo dilapidado nos seus direitos elementares do povo há muito tempo. E a reforma da Previdência é um grande gargalo de empobrecimento. Queria que vocês dois comentassem. A reforma da Previdência chilena contou com o auxílio, entre outros economistas, do nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes, né? E trabalhou um pouco, ajudou um pouco a feitura dessa reforma da Previdência, que é o seguinte, que foi feita lá, é baseada na capitalização individual, ou seja, não é uma poupança do trabalhador somente e mais nada, não tem contribuição do patrão, não tem contribuição do governo, sendo que para as Forças Armadas foi mantida uma previdência especial. As Forças Armadas chilenas não entraram nisso. O que vale a pena ressaltar também, os problemas sociais no Chile, a revolta contra esse modelo que privatizou tudo, né? Já vem acontecendo, principalmente em torno da pauta da educação, né, Lucas? Em 2011, 2015, já houve um movimento estudantil muito forte lá contra uma educação que é completamente privatizada. Mesmo as universidades públicas no Chile, elas cobram mensalidades. Aliás, estão querendo fazer isso aqui também. Eu queria fazer um segundo paralelo aqui, continuando esse tema que Rubens tocou aqui da reforma da Previdência no Chile. O Chile tem um sistema de previdência que é todo privado. E é um desastre completo do ponto de vista dos direitos das pessoas mais pobres e do ponto de vista da desigualdade econômica. Então lá tem um sistema chamado cotização, que em espanhol é cotización, que na realidade é um fundo de capitalização individual. Mas essa previdência vai fazer, toda privada, vai fazer com que a pessoa tenha problemas
para poder garantir os seus direitos. Então, o que a gente tem lá? Um cenário de idosos trabalhando, dependendo da ajuda de amigos e familiares. Então, assim, uma situação muito delicada do ponto de vista dessas pessoas. E um último comentário que eu queria fazer brevemente sobre a economia do Chile. A economia do Chile, por incrível que pareça, é possível fazer um paralelo dela com a economia do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque é uma economia fortemente dependente da extração, né, de minério, lá é o cobre. Então é possível comparar. Claro que o Chile é um país muito maior, Minas Gerais é um estado da Federação Brasileira, mas esse paralelo é possível de fazer. E esses países, esses estados, essas regiões que dependem somente de um recurso ou de uma matriz restrita de exportação de recursos, o país parece, ou a região parece que vai enriquecer muito, porque tem um recurso muito valioso, e na realidade ela tem uma desigualdade muito grande e que a riqueza fica muito concentrada. Choque de realidade. O lucro não vale a vida. Passarinho canta que de Mariana foi pra Brumadinho. Canta, passarinho canta, canta pro amigo que perdeu seu ninho. Canta, passarinho canta, um canto de tristeza por cantar sozinho. Canta, passarinho canta e faz nascer um novo sol em Brumadinho. Como é que está a realidade dos atingidos e atingidas pela lama da Vale? Precisamos conversar sobre isso, não podemos deixar essa pauta ficar no esquecimento. E nós temos hoje a presença da Fernanda Perdigão. Eu represento hoje um distrito que tem cerca de 5.000 habitantes, que está a cerca de 28 quilômetros da trajetória da lama, né? E que está completamente refém da situação. Primeiro, por não ser visto como atingido. Eu acho que o conceito de atingidos e atingidas merece, assim, um zelo maior, sabe? E a nossa luta, ela crava muito as questões da agricultura e turismo, principalmente, que é a movimentação da zona rural. Dos vários impactos, assim, e que a Vale prega sempre nos territórios onde ela atua, vem dessa tomada de espaço do território, sabe? E da restrição de informações. Então, muitas comunidades, elas não sabem a realidade hoje do município e do que acontece nas instituições de justiça, isso é Ministério Público, Defensorias Públicas, né, com relação a esse crime da Vale. O comitê, ele surgiu em fevereiro e, em função dessa desmobilização da Vale, que ela crava no território, então, assim, ela acaba obrigando muitos moradores a cederem suas terras, a venderem suas terras, a não participar, acaba empurrando para esse acordo individual que foi fechado entre Defensoria Pública e Vale, e aí acaba desmobilizando essas ações sociais. O comitê, ele mantém um diálogo com os movimentos sociais já atuantes no território, como você citou, MAB, MAN, né, e tenta trazer isso para a comunidade. Nós decidimos ampliar a participação da comunidade, convocando as demais comissões atuantes no território para a formação de um fórum de atingidos e atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho. Além de criticar e de denunciar a constante violação de direitos que a Vale pratica, não só em Brumadinho, mas também em Mariana, em Barra Longa, em todos os lugares que foram atingidos pelo crime, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, é a total ausência do poder público para esclarecer, né, que a produtora que produz os peixes está numa situação em que ela tem condições de continuar fornecendo, porque ela não foi atingida diretamente, a produção dela não foi atingida diretamente. Porque ainda traz também uma outra contradição, que ela, em tese, não está atingida porque a produção dela não foi comprometida nem contaminada, mas se tornou uma atingida porque não consegue comercializar o seu produto porque tem a letra escarlate da Vale pendurada no pescoço. Então é muito importante que que fique claro, né, que o conceito de atingido também precisa ser modificado. Como é que estamos aí em termos daqueles que poderiam resolver o problema, né? Governos, Estado e município. Então, não resolve, né?
O máximo que acontece é um sobrevoo dos nossos governantes na região afetada, e promessas e mais promessas, e nada sai do lugar. Exemplo disso é a agricultura, que há 9 meses vem sofrendo e até hoje não teve nenhuma ação efetiva. O município, a realidade é a mesma, de 2 audiências na Câmara Municipal de Brumadinho, com as instituições de justiça, ministérios públicos, defensorias públicas, nós não tínhamos presença da secretária municipal de agricultura. Então, assim, pera lá, né? Ninguém nos ouve. A verdade é essa, ninguém escuta os artesãos, os agricultores, os comerciantes, os donos de pousadas para falar o que vocês precisam realmente. Na verdade, é um processo contínuo de violação, né? Porque é mais barato para a Vale. Muito, né? mais. É mais barato para a Vale arcar com o rompimento, com as indenizações, que não vão trazer os que morreram de volta. E é isso, né? A Vale mata gente, mata rio, mata peixe. O nosso governador teve a infeliz declaração em uma... Eu não vou lembrar agora a fonte exata, mas a infeliz declaração que tínhamos que esquecer Brumadinho, né? E é importante destacar também, porque tem um investimento muito alto da empresa, que lucrou bilhões esse ano, de publicidade, de propaganda, né? Para tentar vender para a população que a Vale é boazinha. Ups! Assim, estourou a barragem, mas eu tô aqui resolvendo todos os problemas. E nós sabemos que não é isso que acontece. Eu estive em Barra Longa, onde os companheiros do MAB, eles lançaram um mutirão de construção de uma casa em Barra Longa. O lema é: a Vale destrói, o povo constrói. Porque em Barra Longa, e eu acredito que em outros lugares, em Mariana, não foi construído nenhuma casa. Não, nenhuma casa foi construída em 4 anos. Nem o direito, aí a população se mobilizou através de um mutirão em que cada um vai doar um tijolo que custa R$1 cada tijolo para construir uma casa que vai ser uma casa para uma moradora lá de Barra Longa, mas que vai ser um espaço da denúncia de como a Vale e vejam bem, não construiu porque não quis. A gente enxerga que a casa ela tem esse simbolismo profundo da denúncia, mas ao mesmo tempo a casa também tem um simbolismo profundo do anúncio. É uma escolha política de violar o direito das pessoas, de não fazer a reparação das pessoas que foram vitimadas pelo crime. Importante, né, nos colocarmos em solidariedade com o povo que tem sido atingido de forma mais direta, que a gente entende que nós também somos atingidos quando saqueia os nossos recursos, quando mata os nossos rios. E essa casa vai ser uma casa de denúncia da Renova. Nós vamos mostrar para a Renova e Vale HP o que eles não fazem em 4 anos, nós fazem em 4 meses. Nós não podemos deixar que esse crime caia no esquecimento, nós não podemos deixar a empresa reincidente continuar matando em Minas Gerais e no Brasil, porque não é só aqui que a Vale faz mineração, e sai impune. Eu sou Marcelo Borges, diretor de Cultura do Sindialeto, e gostaria de convidar você, companheiro e companheira, para participar da 3ª edição do Dandô, Circuito de Música Décio Marques, que vai acontecer aqui no Sindialeto no dia 5 de novembro, às 8 horas. Teremos a participação da cantora paulistana Kátia Teixeira, comemorando seus 25 anos de carreira. É isso aí, Marcelo. Eu sou o Carlos, aqui, diretor da Regional Metropolitana. Passo aqui para reforçar o convite. Vai ser dia 5 de novembro de 2019, a partir das 20 horas. É uma promoção da Secretaria de Cultura, da Secretaria dos Aposentados e da Secretaria de Formação. O Sindialeto é luta, mas também é cultura. É isso aí, música autoral de primeira qualidade. Não percam essa oportunidade de assistir esse belo show. É isso aí, dia 5 de novembro, a partir das 20 horas. Esperamos todos vocês.